Então, gente, muito obrigado pela presença de todos, todas. É super legal ver essa live cheia aqui. A gente teve acho que mais de 70 confirmados, então a gente vai começando, mas com certeza muita gente vai chegar e tem agenda conturbada, como a de todos nós. É uma felicidade enorme trazer esse tema aqui. Esse é um evento, pessoal, para quem não conhece, mas promovido pela comunidade Vanguarda, que é uma comunidade, um grupo super seleto ali para CTOs, CIOs, mas lideranças de tecnologia de uma maneira geral. É um grupo gratuito. Depois a Bruninha deixa os detalhes aqui no chat, né, Bru? Acho que para a galera ir entrando, a Bruna, que é a liderança ali da comunidade, junto comigo. E o propósito do grupo é basicamente para quem está na vanguarda, né? Quem está liderando tecnologia, e isso muitas vezes é uma posição solitária, né? Mas de ter um espaço seguro, seja para fazer conexões, seja para trocar figurinhas, né? Todo mundo está aí com IA no to-do list, então é muito bom a gente ter essa troca, aprender com os erros dos outros, né? E não precisar errar também, e trocar aprendizados. Mas, bom, esse aqui é um tema super importante, né? Eu tive a oportunidade, isso em 2018, de ficar um mês lá no Vale do Silício, pela Startse, eu fiz ali o Learning Experience, e foi engraçado, teve uma palestra do CEO da Singularity na época, e aí perguntaram para ele, mas por que o Vale? Né? Por que esse lugar aqui é esse grande hub de... Acho que eu tive uma E a travadinha. resposta dele foi... Oi, voltei? Alô? Voltou. Voltei. Mas a resposta do CEO da Singularity foi assim, na lata, né? E super confiante. Ele falou diversidade. Esse é o segredo aqui da inovação. Foi ter, desde lá da corrida do ouro, né, para a costa oeste americana, ter trazido tanta gente de tantas partes do mundo, de tantos lugares nos Estados Unidos, e tantas pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, pensando juntas. Então, esse é o grande segredo do Vale se tornar esse lugar tão inovador que é, e tantas grandes empresas, grandes ideias terem saído de lá. Né? E por isso a gente dá muita força, e não por um aspecto social apenas, mas porque diversidade tem ROI. Né? Diversidade é super positivo para a criatividade, para a produtividade, e quando a gente fala em tecnologia, né, de criar novos produtos, então esse produto ter a aderência de grandes parcelas da população, isso se torna fundamental, né, de ter as pessoas co-criando ali e trazendo necessidades, trazendo backgrounds diferentes. Né? Nas redes sociais e carregando essa bandeira, mas é a Samantha Cunha, que ela é membro da Vanguarda e é uma pessoa que fez uma carreira excepcional dentro de educação e depois assumindo uma posição em diretoria na Laboratória, que é uma empresa sem fins lucrativos, pessoal, mas que carrega esse propósito de, não só no Brasil, mas na América Latina, de estimular, motivar, de preparar mulheres para estar em postos cada vez mais altos dentro de tecnologia, porque tecnologia, gente, e tudo que a gente olha quando pensa em inovação, pensa em construção de futuro, assim, tecnologia precisa de vocês, precisa das
mulheres ali brilhando e trazendo suas dores, seus desafios. Então, eu empatizo muito aqui. Hoje eu sou mero coadjuvante, o palco é todo da Samantha e todo de vocês, mas eu empatizo muito, me sensibilizo muito aqui com a causa e gostaria de ver mais mulheres aqui brilhando, liderando times, criando coisas novas. Então, Samantha, sei que você vai apresentar um pouquinho da laboratória, vai comentar um pouquinho de você, mas estamos ansiosos aí para saber os resultados da pesquisa e conseguir, gente, numa segunda metade do papo aqui, que eu acho que a primeira vai ser mais focada na Samantha trazendo esses dados, foi uma pesquisa robusta, em parceria com a McKinsey, mas depois a gente abre para perguntas e a ideia é que seja aqui um bate-papo mesmo, viu? Então, sintam-se muito à vontade para aqui no chat, trazer as perguntas, para abrir o microfone também, tirar dúvidas. Amanda, muito bem-vinda. Muito obrigado aqui por ter dedicado esse tempo, ter trazido esse assunto para a gente. E a protagonista hoje é você. Não, super obrigada, Carlo. Eu que agradeço você, a Bruna, o Henrique, a comunidade, toda a comunidade à vanguarda, né? A gente é um espaço muito interessante, é vanguarda mesmo, né? O nome do grupo, ele diz a que veio, assim, a gente vê que traz temas muito atuais, relevantes, então é um prazer e é uma honra muito grande o convite. Agradeço imensamente. Eu tenho uma apresentação aqui para fazer, eu vou compartilhar com vocês. Podem confirmar se está projetando? Está projetando, Bru? Sim. Para mim, é que apareceu. Então, perfeito. Então, como o Carlo iniciou, né, a fala, a gente fez uma parceria com a McKinsey, nós já temos uma parceria com a McKinsey, né, e aí a gente teve aí essa parceria em conjunto para realizar esse estudo, junto à laboratória. A gente dá o nome aí, né, de Quebrando o Código, como avançar na participação das mulheres no mercado de tecnologia. Eu vou apresentar aqui bem breve a agenda, o que a gente pensou, né, Carlo, antes do espaço aqui, a gente bater um papo e definir como que a gente ia conduzir o espaço. Então, vai ter essas boas-vindas que o Carlo, né, deu, eu vou me apresentar brevemente, falar da laboratória também, e aí apresentar para vocês os principais insights desse estudo, né, e programas de transformação implementados. Depois... Samantha, a tela, para mim, pelo menos, ela está embaçada, não sei se... Não está apresentando, não está na apresentação. Ai, desculpa, peraí. Agora sim, obrigada. Foi? Foi. Mas aí não está no modo apresentação, né? Não. E agora? Está no modo apresentação? Não. Ele tá, mas provavelmente tu não está compartilhando. Não. Pode ser que foi a maneira de compartilhar a tela. Será? Ai, meu Deus. Tenta compartilhar de novo ali em tela cheia. Peraí. Não, a tela no Meet aqui, no Google Meet. Então, deixa eu parar a apresentação. Peraí. Obrigada para quem avisou. Eu não vi quem avisou, mas obrigada. Peraí. Não. Naquele modo de Deixa tela eu ver. cheia, né? Talvez dê certo. Foi? Não. Agora foi. Foi? Ai, maravilha. Agora tá, né? Boa. Agora foi. Boa. Obrigada para quem avisou. Às vezes isso acontece direto, né? Na laboratória. Às vezes a gente está apresentando algo aí, alguém não está apresentando. Maravilha. Então, depois a gente vai abrir espaço para discussão, é o que a gente, né, quer, né, Carlo, Bruna, a gente quer que seja um espaço essencialmente para a gente poder pensar, enfim,
A gente entende que todos que estão aqui se preocupam com o tema, né? E a gente quer cada vez mais parceiros estratégicos, né? Para a gente poder atuar em conjunto. Então, eu sou Samantha, o Carlos já falou um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou diretora de programas de formação da laboratória no Brasil, mas eu também atuo na América Latina, né? Hoje eu também atuo nos programas de formação da América Latina, desenhando desde o desenho de convocatória, né, o processo seletivo, até a implementação dos cursos e os resultados. Eu sou formada em psicologia, sou mestre em psicologia social pela PUC, tenho mais de 20 anos de experiência em organizações da sociedade civil, né, organizações sem fins lucrativos, e o maior aí, né, organização que me formou para essa área foi o IDES, né, o IDES é uma organização de referência na área de filantropia, na área de investimento social privado, foi onde eu aprendi, né, onde eu me formei aí, na época, atuando em projetos de saúde da mulher e educação infantil. Então, a laboratória, né, a gente é uma organização sem fins de lucro, a gente foi fundado em 2014 no Peru, já com uma clara missão, né, desde o início, que era conectar o talento feminino da região da América Latina, que é muito potente, que é pungente, ao setor tecnológico. Então, os fundadores, na ocasião, né, eles estavam ali, empreendedores, fundando uma startup de tecnologia, e quando começaram a chegar os currículos e as pessoas que queriam, né, fazer parte do processo seletivo para poder integrar a startup, eles perceberam, principalmente a Mariana Costa, né, que é uma das nossas maiores referências na laboratória, é a nossa fundadora, percebeu que não chegavam mulheres, né, e isso já despertou nela um incômodo, né. Então, eles foram pesquisar mais quais que eram essas barreiras, que muitas enfrentaram, e foi aí que começou a nascer a semente da laboratória, né. Ela nasceu no Peru, mas hoje ela está em mais de 11 países da América Latina, inclusive Brasil, né, e aí a gente segue ampliando aí as ofertas de programas de formação, alcançando cada vez mais mulheres talentosas para atuar na área. A gente já formou mais de 4.000 mulheres na laboratória. No Brasil, a gente teve a Regina Asher, que cofundou a laboratória no Brasil em 2018. Só no Brasil a gente já formou aí mais de 600 mulheres, inclusive estamos com uma turma que vai se formar em análise de dados agora em agosto, e outra em novembro. Então, mais do que uma organização, né, a gente fala que somos um movimento que acredita no poder transformador, né, da diversidade, no potencial ilimitado das mulheres. Então, a América Latina é uma região com muita relevância, e a gente tem aí um pool de mulheres, né, talentosas para poder integrar e alavancar ainda mais a área de tecnologia. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a metodologia de estudo, né? Foi um estudo, como eu falei, robusto, né? A gente coletou e processou informações das seguintes fontes, né? Então, a gente teve uma amostra de 511 homens e 285 mulheres, na Bolívia, no Brasil, no Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru. Inclusive, nós estamos apresentando esses estudos em cada um dos países onde a gente tem sede formal, né, legal. As pesquisas também com parceiros de negócios. Então, aqui à direita vocês podem ver algumas delas, né, as empresas com as quais a gente tem parceria, seja porque são apoiam a gente, né, com recursos, ou seja, porque empregam mulheres formadas pela laboratória. Então, a gente fez 2 pesquisas com 126 empresas de países como Brasil, México, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Também fizemos entrevistas com executivos, né? Entrevistas com 23 líderes em tecnologia e talentos de empresas na América Latina em diferentes áreas, né? Incluindo serviços financeiros, consumo e saúde, entre outros. Então, infelizmente, assim, eu não vou trazer dados muito que são novos, né? Assim, a gente sabe que existe uma disparidade, né, de gênero na área, mas quando a gente olha para os dados, e os dados a gente cada vez mais somos na laboratória muito orientados a dados, né?
isso dá força para a gente poder, olha só, né, trazer luz e trazer visibilidade para o tema. Então, o crescimento da indústria, né, de tecnologia, ele não é igual, ele não é igualitário, né? Existe, sim, uma lacuna importante de gênero, né? E esse é um problema que é, como o Carlos falou, é urgente para a gente olhar, porque o mundo, ele está, ainda mais de tecnologia, né? Ele está em constante transformação. A transformação, ela é do mundo e do mundo também, né? Porque hoje a gente está acompanhando cada vez mais uma mudança profunda na sociedade, né? Por exemplo, como o Carlos falou, com a inteligência artificial. Então, essa lacuna de gênero, ela precisa ser olhada, porque esse problema, ele depois se reverte para nós como sociedade, né? Então, aqui, a gente traz alguns dados, como, por exemplo, em 3 de 4 empresas, as mulheres são uma minoria nos papéis de tecnologia, né? Existe uma lacuna salarial muito importante entre homens e mulheres, né? E essa lacuna, ela vai aumentando à medida que o nível de experiência aumenta. Então, mulheres, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, mulheres quanto mais elevada a posição dela, maior é essa lacuna salarial, né? 75% das empresas contratam homens principalmente para funções na área de tecnologia, iniciais e intermediárias. Então, né, talento júnior, principalmente, né, gerência média, né, se privilegia-se a contratação de homens. Bom, então, né, reforçando que a presença majoritariamente em funções de tecnologia é de homens, né, essa disparidade se acentua, como eu falei, em cargos de nível sênior, e aí a gente traz algumas reflexões aqui, né, à medida que a experiência aumenta, menos de 30% das posições de alta gerência são de mulheres em tecnologia. Então, isso se reflete em, né, essa menor participação. Há menos oportunidades para mulheres, né, devido à menor escolha por carreiras tecnológicas. Isso tem uma base também na cultura, na forma como as mulheres são incentivadas desde muito cedo, né? As mulheres geralmente não são incentivadas a escolherem carreiras na área de tecnologia. Pelo contrário, né? A gente é estimulada a seguir carreiras onde predominamos, né? Que são carreiras de cuidado, carreiras, né, mais na área de saúde, educação. Então, isso acaba refletindo também, né, conforme for avançando, né, na carreira, as mulheres não foram para essa área desde lá da base, né? A falta de políticas ativas para reduzir a lacuna de gênero também. Então, por exemplo, pagamento de equity, auxílio à licença maternidade, trabalho flexível, que são fundamentais, porque a gente precisa entender que existem especificidades, né, de gênero também, e que essas especificidades precisam ser contempladas para a gente poder ter uma inclusão de fato das mulheres no mercado de trabalho. Então, 1/4 das mulheres pesquisadas ganha menos do que os homens no mesmo grupo. Então, nós temos aqui, né, os 3 grupos, né, o nível inicial, o nível intermediário e a alta gerência, né? E aí a gente traz aqui algumas reflexões, né? Em pelo menos uma das 6 empresas pesquisadas, o salário das mulheres é inferior ao dos homens, né? As empresas aí, 32% das empresas de pequeno e médio porte, né, afirmam que possuem políticas de equidade, enquanto apenas 20% das grandes empresas têm uma política. Olha que curioso esse dado, né? As empresas, e depois a gente pode, na hora do bate-papo, pensar um pouco sobre isso, né? O que será que é maior flexibilidade? Existe mais, né, possibilidade de empresas de médio e pequeno porte implementarem políticas do que as grandes, né? Não sei, talvez por barreiras culturais e estruturas, né, mais burocráticas, enfim. A proporção de empresas com salários mais baixos do que os homens se expande à medida que o nível de experiência aumenta, né? Então, olha só, né, a mulher, que dado preocupante, porque a mulher, à medida em que ela ganha mais senioridade, à medida que ela ganha mais qualificação, mais experiência, ou seja, que ela deveria estar no pico, né, no auge da carreira, ela não é, na mesma proporção, valorizada, ao contrário, né? Menos de 20% das promoções totais são destinadas a mulheres,
né? Então, olha só, não basta só você proporcionar a entrada das mulheres, a porta de entrada, você também precisa proporcionar que ela permaneça na área, ela cresça na área, né? E essa situação se agrava mais uma vez, olha aqui, né, em cargos de nível sênior, o que também é, assim, é uma lástima, porque é o que a gente estava falando, né? À medida em que você ganha experiência, que você ganha, que você pode contribuir muito com a sua, né, com o seu conhecimento, várias skills, né, que a gente pode depois pensar, isso não reflete a favor das empresas, porque poderia favorecer. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diversidade não só de gênero, mas todas as diversidades, né? Inclusive a etária, por exemplo, né? Que é o que está mostrando aqui para a gente, né? Não necessariamente etária, porque não necessariamente uma mulher mais, né? Não tem a ver necessariamente com a idade, o nível de senioridade, mas a gente pode refletir bastante o quanto que essa questão ela pode ainda se agravar ainda mais pensando nesse recorte etário, né? Então, a gente tem algumas principais reflexões aqui. Apenas 19% das empresas promoveram mais mulheres do que homens em cargos de nível básico, e esse número cai para 16% em posições de nível médio. Então, à medida que a experiência aumenta, né, a porcentagem diminui. Então, e aí, em gerência, né, em cargos de gerência, posições sênior, olha só, apenas 13% promoveram mais mulheres do que homens, né? E essa queda na promoção, né, à medida que a experiência aumenta, pode perpetuar a falta de diversidade de gênero nos níveis mais altos da organização. Então, gente, desculpa que ficou um pouco desconfigurado aqui, então não sei se vai ficar tão bom para a leitura, mas eu vou depois compartilhar ao final o relatório na íntegra, e aí vocês vão poder ver com mais detalhe. Mas aqui a gente colocou aqui, porque quando a gente mostra esses dados, né, e aí aqui eu estou falando como mulher, imagino que muitas mulheres aqui também vão sentir, a gente se sente muito impotente, porque você olha esses dados e você vai falar, nossa, que se lamenta, né, por esses números, né? Mas eu acho que aqui o que esse estudo também propõe, e eu acho que isso é um ganho muito grande, é algo muito importante para a gente pensar, tá bom, nós temos esse cenário, né, é um dado de realidade, e o que a gente então pode fazer para mudar esse cenário, né? Porque não adianta a gente só se lamentar, a gente tem que pensar em estratégias em conjunto, né? Então, quais foram as principais, né? O que podemos fazer aqui, né? Embora algumas temos políticas, né? Temos programas, então não é que estamos, né, totalmente sem nenhuma intervenção ou sem estratégias. Temos, mas ainda podemos melhorar e ainda devemos melhorar muito mais, né? Então, 63% das empresas afirmam que têm políticas de gênero, né? E aqui a gente coloca a distribuição das principais políticas de gênero, empresas que mencionam tipo de política. E aí, quais são as reflexões, né? Aí aqui a gente detalha, né? Então, equidade salarial, igualdade de oportunidades, anti-microagressões, políticas anti-microagressões, suporte de licença maternidade, trabalho flexível, programas de diversidade de gênero, mentoria, que é super importante, capacitação, campanha de sensibilização e recrutamento e seleção. E aí, quais foram as principais reflexões que a gente trouxe aqui, traz aqui para vocês, né? Mais da metade das empresas tem políticas e programas de gênero. Ótimo, né? Além disso, as empresas implementam 81% dos programas de gênero que planejam. Só que, né, embora haja essa alta prevalência de política de igualdade e oportunidade nas empresas, ainda tem, né, o espaço para melhoria, oportunidades de melhoria. Então, há um progresso, né, a gente entende que há um progresso, reconhece que tem um progresso, existem programas programa e treinamento de diversidade de gênero, embora, né, isso é algo muito relevante e eu queria reforçar aqui, né, uma maior prevalência de programas de mentorship possa ajudar a gerenciar a lacuna de gênero para níveis mais altos de experiência. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante também.
Então, bom, em papéis de tecnologia, há poucos programas específicos que abordam a lacuna de gênero, né? Aqui é a proporção, né? A porcentagem de executivos que mencionaram ter na empresa um programa ou política específica de gênero para tecnologia, 22%. E aí a gente traz aqui alguns recortes, né, na fala desses líderes, né, desses executivos. Então, aqui, por exemplo, um diretor de tecnologia, né, do serviço financeiro. Olha, há um forte, olha que curioso, né, porque existe o interesse, né, eu não tenho dúvida de quando você pergunta para as pessoas, né, elas vão falar, não, a gente entende que é super importante, a gente quer promover a diversidade, né, tem interesse, isso fica muito evidente nos líderes, suas mensagens, publicações, no entanto, ainda não foram alcançados marcos tangíveis. Então, o que está acontecendo aí, né? Que existe evidente que existe esse interesse, mas entre ter o interesse, né, e você efetivamente implantar e concretizar ações, existe um gap importante. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E aí aqui, né, a gente traz quatro dimensões, né, para a gente poder melhorar a equidade de gênero, né. Então, nesse estudo, a gente identificou que essas quatro dimensões são, primeiro e evidente, né, estimular a diversidade, então, facilitar a contratação de mulheres, fora dos grupos tradicionais, investir em recapacitação, né, ter um foco em habilidades, skills técnicas, né, quando a gente fala de facilitar a contratação, a gente precisa dizer para as mulheres, nós queremos vocês, né, não basta deixar subentendido, as mulheres precisam sentir que elas são bem-vindas, né, que a empresa tem efetivamente uma política de inclusão para ela entrar, né. Reter talentos, né, outra parte super importante, porque também, como eu falei, não basta você abrir as portas para as mulheres, você tem que reter essas mulheres, senão você vai ter um outro problema depois, que é uma alta rotatividade, né. Então, reduzir a perda de mulheres em tecnologia, né, melhorando a experiência delas, né, a equidade salarial, equidade de oportunidades, de cargos, de promoções, né. Reformular a cultura, né, e aí aqui, né, gente, assim, a gente sabe que cultura não é algo que está ali, né, aquela carta de cultura que você lê quando você chega na empresa e depois você nunca mais olha para aquilo, né, a cultura, ela é construída diariamente, ela é construída através de, principalmente, né, através das lideranças, que são super importantes para poder propagar essa cultura através das suas ações, né, a coerência das suas ações, dos seus discursos, né, então, estimular a mudança de mentalidade, que é uma coisa muito desafiadora, eu acho que desses quatro aqui, o mais difícil é reformular a cultura, né, mas é possível, né, é algo para a gente poder olhar, e que exige bastante vontade e energia, porque é algo que você no dia a dia e não é dado, né, não está dado para as pessoas, olha, essa é a cultura da empresa, toma aqui, e acabou. É algo que a gente precisa ir construindo no dia a dia, em conjunto, que a gente precisa rever se ela está se dando de fato ali nas ações, né? Educar em escala, outra coisa super importante, né, que é o que a laboratória faz. Então, por exemplo, ações como a laboratória, que são, sem dúvida, incentivadas e só existem porque existem empresas que apostam nos talentos que a gente forma, né, é um exemplo de educação em escala, né. Então, alavancar o processo top of the funnel, né, pelo aumento das mulheres na educação STEM e pela garantia de taxas mais altas de graduação. Então, isso é uma coisa que eu sempre ouço das alunas, das estudantes da laboratória, né? Samantha, eu fiz engenharia, eu entrei em engenharia, eu fiz um semestre, porque eu era a única mulher, né? Isso é uma das mulheres que, claro, já vinham da área de tecnologia, porque muitas delas vêm de distintas áreas, muitas estão em transição de carreira. Mas elas, né, com essa questão, olha, eu queria fazer engenharia, eu gosto da área de tecnologia, sempre tive esse interesse genuíno, mas quando eu fui fazer a graduação, eu era a única mulher, os professores todos homens, eu ouvia muitas piadinhas, o clima ficou tão hostil que eu não tive outra alternativa a não ser sair,
né? Então, o meu potencial, a minha vocação, que eu queria seguir, acabou criando a barreira. Olha só, cria-se a barreira desde a formação. Então, é algo muito importante para a gente poder olhar, né? Então, só falando brevemente, né? De estimular a diversidade, né? Desse pilar, dessa dimensão. A gente tem alguns exemplos que a gente do estudo que vocês vão poder ver e que eu vou compartilhar com vocês, que, por exemplo, né, como as empresas estão atuando, que são possibilidades de ações, né? Então, a Nestlé Equador, por exemplo, tem um programa que busca equilibrar a composição de gênero na força de trabalho. Então, com isso, eles conseguiram que 45% das posições de gerência fossem ocupadas por mulheres, né? A Movistar Latam tem um programa super interessante também que prepara mulheres na indústria tradicionalmente masculina de telecom. Então, incluindo desenvolvimento profissional, treinamento e experiências. E esse programa, né, tem mais de 7 mil participantes. A dimensão reter talentos, né? Então, por exemplo, a Belcorp, que é uma empresa que a gente também faz parte do estudo, integrou o estudo, né? Tem um programa que promove a capacitação em papéis tecnológicos por meio que é algo super importante, de up e reskilling, né? Upskilling e reskilling é algo fundamental para a gente reter talento, né? Eu acho que as estudantes da laboratória, melhor do que ninguém, podem falar sobre isso, né? Quando elas vão para empresas que elas desenvolvem as skills na laboratória, né? E quando elas vão para uma empresa que dá continuidade a essas skills, aí o crescimento dela é muito mais rápido, a projeção de carreira, a progressão de carreira também se dá de forma muito mais abreviada. Então, a Belcorp, que né, continuando com o exemplo da Belcorp, né, tem com esse programa de upskilling e reskilling, tem mais de 2 mil colaboradores treinados, mais de 3 mil usuários ativos de dados, né? A própria Movistar, que eu dei exemplo agora, também recente, tem um programa interno desenhado para fornecer aos colaboradores as ferramentas que aumentam sua capacidade em CT técnico ou carreiras de liderança, com mais de 250 participantes. Reformular a cultura, né? Que esse eu acho que dos 4, como eu falei, eu acho que é o mais desafiador, né? Então, por exemplo, a Credit Corp tem um programa que busca consolidar a cultura de igualdade de gênero através de 4 pilares. Então, equilíbrio de gênero, assédio sexual, lacuna salarial e consolidação da família. A Falabella, que é outra empresa que a gente também, muito parceira nossa, já empregou centenas de mulheres da laboratória, tem um programa para acelerar o desenvolvimento da carreira das mulheres, né, fortalecendo habilidades de liderança por meio de treinamento, coaching, e gestão de carreira, preparando aí para posições gerenciais, né? E, por fim, educar em escala. Eu trago aqui também, mais uma vez, o exemplo da Falabella, que tem um programa chamado Rede de Mulheres Conectadas, que conecta executivos da região, né, para promover e tornar visíveis talentos femininos. Isso é algo muito interessante. Promovendo networking, desenvolvimento de habilidades com iniciativas como Conversa de Mulheres Inspiradoras, programas de mentoria, mulheres em STEM, com mais de 800 executivos aí que atuam nessa rede. Então, esse conceito, né, não basta só você dar a mentoria, né? Você tem que ter uma pessoa na empresa que vai ser o seu né, vai ser o seu maior incentivador, que vai divulgar você, que vai divulgar as mulheres, né? Um sponsorship, de fato, que vai alavancar a carreira e vai ser um aliado super importante e estratégico ao lado das mulheres, né? E, por fim, a Oracle, que tem um programa Oracle Next Education, que tem esse programa tem o objetivo de treinar pessoas em tecnologia e conectá-las ao mercado de trabalho por meio de alianças com empresas colaboradoras. Aí a gente já teve mais de 25 mil mulheres beneficiadas por esse programa da Oracle, que também é outra grande aliada, outra grande parceira da laboratória na região e no Brasil também. Gente, assim, eu sei que dados, né,
e números, enfim, podem deixar a gente um pouco cansados, enfim, não queria me estender muito nessa, né, em ficar muito cansativo a exposição, né, do que eu mostrei, mas eu queria abrir para discussão, porque eu acho que, né, Carlos, Bruna, essa é a parte que a gente mais está, assim, empolgados para poder abrir, trocar com vocês, ver como que refletiu, até se ficou, enfim, alguma dúvida, alguma questão, se vocês querem contribuir também. Eu deixo o link aqui para vocês fazerem o download do relatório, tá bom? Foi sensacional, Sam. Muito parabéns por esse estudo. E quando a galera não pergunta aqui, ou traz algum assunto, assim, o que nesse levantamento todo que vocês fizeram, assim, já além da educação, né? Além da capacitação, etc. Mas o que traz de principal insight de como a gente pode resolver esse problema, ter uma equidade maior? Porque, ao mesmo tempo, você capacita, mas elas entram nesse ambiente, que, em tese, é um ambiente mais hostil, né? E aí, culturalmente, assim, o que a gente pode fazer? E aí, digo a gente, homens, mulheres, mas o que a gente, se tivesse, assim, todo o dinheiro do mundo, o que a gente poderia investir? Como é que a gente resolve esse gap? Carlos, eu vou adorar ouvir as pessoas falando, né? Né, dentro de tudo que a gente viu e vê na laboratória e viu com estudo e tudo mais, né? Eu acho que essa parte da cultura, ela é fundamental. Então, é o que a gente estava falando, né? Não basta você educar, e a educação é um pilar fundamental, porque ele é a base, mas depois, para você dar continuidade, você precisa realmente criar um ambiente efetivamente acolhedor para essas mulheres, né? Que leve, como eu falei no início, em consideração as especificidades. Então, a mulher, ela pode, né, no decorrer da carreira dela, muitas vezes, ela pode ser mãe, né? Criar ali, se ver nessa situação em que ela vai precisar de uma rede de apoio enorme. E essa rede de apoio não é só da família, é de todo o entorno, inclusive da empresa, né? Porque a empresa tem um papel crucial nesse retorno à licença maternidade. A gente tem dados, por exemplo, que mostram para a gente que a maternidade acaba onerando muito a carreira da mulher, infelizmente, né? Eu estou vendo que a Bruna está fazendo assim, porque as mulheres concordam, né, Bruna? A gente tem estudos e tem dados, estatísticas que mostram como a mulher é prejudicada na carreira dela depois da maternidade. Muitas não voltam da licença maternidade. Muitas, a gente sempre vê relatos de mulheres que são demitidas logo depois da licença maternidade. Então, eu vi que tem mãozinhas levantadas aqui. A primeira que eu vi foi a Adélia Regina. Pode falar, Adélia. Eu estava no mudo. Com relação a isso, acho que está muito ligada à cultura. E assim, muitas vezes ela não é nem intencional. Eu digo isso porque eu fazia parte da gestão de uma empresa, onde éramos em 30 pessoas e eu era a única mulher na gestão. E na equipe como um todo, éramos em 3 mulheres. Então, cada uma numa posição estratégica, mas eram poucas. E quando a gente ia fazer a contratação, eu sempre dava prioridade por ter mulheres no meu time. Mas eu não encontrava. E aí vem a questão da cultura, porque é sempre dito, mas não tem mulher para função de tecnologia, porque elas não querem. Mas cadê o incentivo? Onde elas aprendem que a mulher também está na tecnologia, que aquele espaço também é dela. Existe essa questão do desconforto, mas também existe essa questão do incentivo. Aqui em Blumenau, a gente tem algumas instituições que comentam essa parte, né, da menina, desde 14, 15, 16, essa faixa etária inicial ali,
a entrar na área da tecnologia. Então, quando eu fui buscar como gestora alguém para o meu time, eu ia nessas instituições. Porque se você abrir apenas, vou colocar ali no LinkedIn, infelizmente você não acha nessa fase inicial. Então, tem que ter um esforço muito grande para poder achar mulheres para essas posições. E é onde entra essa questão da cultura, porque não se tem um esforço muito grande. Eu preciso de alguém rápido, eu preciso agora, e se tem um homem ali, ele vai ocupar esse cargo. E além disso, eu tinha duas questões, que era, além de ser mulher, eu sou uma mulher negra. E é menos ainda, né? Tanto homem quanto mulher, você não vê tantas pessoas na liderança negra, né? Tanto homens quanto mulher, muito menos mulher, né? Então, quando ainda eu procurava alguém com que fosse tanto homem quanto mulher negra, eu também não achava, era mais difícil ainda, então a gente ia a mais uma outra camada, né, que é mais complicado ainda, mas essa questão da cultura, muitas vezes eu vejo que não é nem intencional, né, uma virada de chave que a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos com quem está ao nosso entorno, para que eles também tomem essa consciência e a gente vá criando mais projetos ou também vá buscando de forma mais direcionada esses profissionais. Oi, gente. Boa tarde. Fala, Jamil. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Deixa eu contar um pouquinho a nossa experiência aqui no SERPRO. Eu trabalho no SERPRO, não sei se vocês conhecem, é o Serviço Federal de Processamento de Dados. É uma empresa bem grande, assim, né? Somos mais de 7 mil empregados aí pelo Brasil. E o nosso foco é entregar soluções de tecnologia para o governo e para a sociedade. E aí, assim, pegando um pouquinho o gancho da fala da Samantha e da Adélia, aqui no SERPRO, a gente entendeu que para implantar uma política de equidade, isso tem que ser declarado na estratégia institucional. E eu acho que a cultura por si só, ela não acontece se ela não é declarada como valor ou como meta ou até mesmo KPI, o direcionamento estratégico. Então, assim, isso fez o discurso ficar mais forte aqui dentro da empresa. E a gente ter programas e ações patrocinadas pela alta gestão. E eu acho que isso funciona para ajudar a construir e amadurecer essa cultura. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez aqui foi um programa de mentoria de lideranças femininas. Então, assim, isso foi muito bacana, porque inclusive eu fui um dos mentores, né? A gente dividiu entre mentores, tanto mentores homens quanto mentores mulheres, e várias colaboradoras que percebiam, assim, que faltava uma oportunidade para um encarreiramento ou uma transição de carreira para a gestão. Elas se candidataram, tiveram uma pré-seleção e participaram de um programa de 3 meses. Foi muito bacana, assim, a experiência, para mim, particularmente, participar da mentoria, e para elas também foi muito bom. Muitas delas, fiquei feliz, assim, porque cada mentor, ele acompanhou algumas mentoradas e a gente ajudou muito até elas ressignificar o que elas estavam fazendo na empresa. De repente, não migraram imediatamente para um cargo de gestão, mas abriram suas perspectivas para uma mudança de atitude, uma mudança de área, onde essa oportunidade pudesse florescer. E foi uma experiência muito, muito bacana. Então, assim, eu acho que esses processos de mentorias internas, patrocinada pela alta gestão, funcionam muito bem. Outra coisa que a gente tem aqui, quando eu falo do patrocínio da estratégia institucional mesmo, declarada, nós temos uma meta bastante desafiadora, porque como a Samantha mostrou aí, a proporcionalidade entre homens e mulheres no segmento de tecnologia, ela é muito distante. Eu estava até abrindo um painel aqui só para levantar assim, um número, só para vocês terem uma noção. Na nossa superintendência, assim, que somos 426 pessoas, 85% é homem, 15% é mulher. Enfim, mas, independente disso, a gente tem um direcionamento institucional de termos 50% dos cargos de gestão ocupados por mulheres. Percebam que é um desafio bem grande, porque a gente precisa identificar as mulheres que têm um perfil, mesmo com essa distância, essa proporcionalidade que não é equilibrada, mas a gente está perseguindo, né? A gente hoje está em torno de 30%, mas a gente está perseguindo isso. Atualmente,
E assim, a gente tem um programa de sucessão de liderança também, que é bem interessante, né? A gente tem muitas lideranças homens aqui, temos muitas também mulheres, mas existe um direcionamento. Se você quer formar um sucessor, dê uma prioridade para a mulher. Então, a gente está trabalhando isso aqui na cultura, né? Às vezes você não tem, porque de repente aquela equipe só tem homem. Você não consegue ali, mas em uma outra que tem oportunidade, a gente prioriza. Isso é declarado na estratégia institucional. Se você tiver a oportunidade de abrir um cargo de gestão, priorize uma mulher. Só se você não tiver opção. Se você tiver opção, priorize ela. Então, assim, Jamil, quando se diz que isso é declarado, assim, isso vira OKR? Isso vira um KR. Às vezes gera um certo incômodo, assim, mas vira meta, porque quando vira uma meta, assim, ó, cada área tem que ter, para esse ano, a proporcionalidade. Por exemplo, daqui a 2 anos a gente quer estar 50-50. Então, para esse ano, a gente vai atingir 25%, 30%. E aí a gente vai fazendo esses movimentos. Assim, é extremamente desafiador, porque às vezes, como a proporção de homens e mulheres na empresa é muito distante, como eu mostrei aqui, 85% na nossa superintendência, por exemplo, falando de uma empresa com 7 mil funcionários, na nossa superintendência, 85-15%. Então, assim, às vezes até identificar esses potenciais de lideranças femininas é desafiador, porque às vezes algumas não querem, ou talvez não despertaram para isso, né? E aí entra esse papel das lideranças atuais, a estimular a formação de novas lideranças, a estabelecer treinamentos, né, para a cadeia de sucessão. Isso a gente trabalha muito, assim, todo gerente, todo líder, ele tem que ter um substituto, uma substituta de corpo presente, que esteja nessa caminhada ali, preferencialmente mulher, né? Mas a gente tem trabalhado isso bastante aqui na empresa, mas também de uma maneira saudável e sustentável, porque não adianta a gente dizer assim... Vai mudar da hora para outra. Né? E veja, e não adianta dizer assim, ó, porque assim, a gente não adianta assim, vamos colocar uma mulher só porque tem um direcionamento estratégico. A gente tem que perseguir isso, mas claro que na condição de assim, poxa, se eu tenho uma mulher preparada e um homem também preparado, eu vou priorizar a mulher. Mas assim, não quer dizer que a gente vai estar escolhendo uma mulher a qualquer custo, porque às vezes a pessoa precisa se desenvolver, precisa chegar, desenvolver aquelas skills. Por isso que a gente trabalhou esse programa de mentoria à parte, para que tenha esse desenvolvimento e essa condição, assim, pô, eu estou me sentindo preparada, entendeu? Então, assim, estou só compartilhando um pouco das nossas experiências aqui, porque eu acho que é um tema bem, bem bacana. Assim, sensacional, cara, e interessantíssimo esse tipo de política, porque quando a gente olha esses... Travou, não foi? Ou foi eu acho que o tio travou, Rafael. Eu pensei que tinha travado. Mas... forçar, né? Eu olho muito para uma lógica de oferta e demanda, né? Exatamente. Um cenário onde você tem pouca e aí oferta de mão de obra, você tem que ter uma demanda que especifique por essa mão de obra para inserção, e aí, sim, dado um estado ali onde você tem essas mulheres na liderança, etc., você tem um ambiente mais propício e mais motivador para cada vez mais mulheres adentrarem. Eu vivi uma experiência recente, atualmente eu gerencio 7 gerentes, né? Nós trabalhamos, somos 7 divisões assim, no nosso departamento, e a gente teve a oportunidade de puxar uma nova gerência. Eu tinha identificado uma potencial liderança feminina, e eu já vinha conversando com ela, que eu gostaria muito que ela fosse líder. Mas ela não quis, assim, foi bem difícil, assim. Eu disse assim, eu te ajudo, a gente vai trabalhar junto e tal, vai dar certo, porque eu sei que ela tinha um potencial, mas ela tinha algumas crenças limitantes que poderiam ser trabalhadas, nessa dificuldade de lidar com conflito com as pessoas e tal. Mas tem isso, assim, às vezes você tem as pessoas, mas às vezes também elas não querem, né? Enfim, e aí entra essa questão de fazer uma formação para poder se sentirem mais fortalecidas, para realmente, vou assumir um cargo, vou lá para o desafio e tal. E esse programa de mentoria foi muito bom. A gente está esperando até novas edições do programa para ter mais essa
essa oportunidade. E as trocas são super positivas, eu acho que contribuir ali para essa virada de chave aí, das nossas colegas, assim, e ver crescendo é bem legal. É isso, gente. Bom, eu só ia comentar que essas pesquisas são extremamente importantes para dar visibilidade, né, por coisas que nós, como mulheres, já sabemos, vivemos isso na prática. Hoje eu sou desenvolvedora aqui na Impulso, inclusive, e eu sou muito feliz de ter uma equipe com mais 2 desenvolvedoras, o que é muito raro. Então, numa equipe, né, pequena, e nós somos 3 desenvolvedoras, o que é raríssimo. Então, em outras empresas, às vezes, geralmente eu era a única desenvolvedora, e é isso, infelizmente. Então, mas assim, o que eu queria trazer muito é que às vezes a gente falta pessoas para outras mulheres se inspirarem, né, para ter aquele espelho. Então, eu sou instrutora né, também de tecnologia e em outros lugares, e muitas vezes é isso que acontece, sabe? Quando a gente vai dar uma mentoria, muitas vezes chega uma mulher, né, para fazer a mentoria, e ela diz, nossa, é uma mentora mulher, você é desenvolvedora, isso é legal. Pensei que não tinha, sabe? Até então eu não tinha encontrado outra mulher desenvolvedora. Tu vai dar uma palestra, aí vem depois as mulheres, né, que estão na plateia vão, nossa, que legal ver tu dando a palestra, né? A gente pega o contato, a gente segue conversando, porque às vezes falta isso. Então ela né, a mulher faz a faculdade, às vezes consegue finalizar mesmo com todas as barreiras possíveis e imagináveis que tem, mas aí quando chega no mercado de trabalho não vê outras mulheres, não encontra, demora a encontrar essas mulheres, e aí acaba desistindo. Então, muitas vezes, né, quem já conseguiu, as mulheres que já conseguiram estar no mercado de trabalho, muitas vezes também tem que se colocar à disposição de outras, para puxar, para trazer, dizer, ó, tô aqui, vem comigo, sabe? Eu sei que é difícil, mas vamos juntas. Eu acho que é muito isso, assim. Então, além da cultura, além da empresa ter, né, todo esse trabalho, as mulheres, sabe, chamar as outras. Eu acho que isso é extremamente importante e ajuda muito. Quando a gente tem o apoio da empresa com cultura, com todas, né, essas... isso tudo que o Jamil falou, que né, que está sendo feito lá, é super importante, mas quando tem outras mulheres falando, vem comigo, vem que eu te ajudo, nossa, aí simplesmente, sabe, é aquela coisa, uma vem e puxa a outra. E aí vai puxando e vai dando muito certo, assim. E eu acho que esse incentivo, ele tem que vir de casa, tem que vir desde a primeira infância. Um exemplo bobo, mas, por exemplo, quando estamos falando sobre dirigir, tirar a carteira de motorista, o menino, ele é ensinado desde criança a pegar o carrinho, a brincar, os pais estimulam, às vezes, né, menino de 12, 13 anos, o pai já está ensinando a dirigir, enquanto, quando é filha, a mulher, não. Muitas vezes, o pai briga ou coloca uma pressão psicológica na cabeça da menina e ela acaba perdendo a vontade de dirigir, sem falar em todas as piadinhas que todas as mulheres escutam sobre dirigir mal, ser barbeira e etc. Então, eu acho que no mercado de trabalho isso também vale, porque queira ou não queira, aí, né, sem querer ser militante, mas as mulheres estão tendo acesso à educação há pouquíssimo tempo, né, que a gente pode ir para a faculdade sem autorização de um pai e de um marido, né, e em contrapartida, a gente está vendo que atualmente as mulheres estão se formando mais no ensino superior do que os homens. Então, eu acho que a gente realmente está conquistando os nossos espaços e as empresas, né, a gente até fala bastante, né, Jamil, na comunidade, sobre as empresas, sobre esses novos profissionais que estão chegando no mercado. É uma preocupação, né, principalmente no setor de tecnologia, com todas as mudanças, tudo que tem acontecido, como que esses profissionais estão chegando até as empresas, né? Então, as empresas agora têm que, né, tá ligada que vai vir muita mulher, e vai vir muita mulher, tá vindo muita mulher boa. Aí também entra em contrapartida, a gente vê todo o movimento que está acontecendo recente de Google, Meta e várias outras empresas que estão tirando esses programas de diversidade. Então, é sempre essa dualidade. A gente está batalhando pelos nossos espaços, mas sempre superando obstáculos, como a Adélia bem disse, também sobre gênero, sobre raça. Então, é difícil, mas a gente está conseguindo. Meninas, eu ia só, assim, a Letícia trouxe um ponto que eu ia trazer, só para complementar, eu fiquei muito feliz em ela trazer essa situação. Eu sou muito feliz aqui na Impulso, a gente sabe muito bem, eu sou o Everton, todo mundo me chama de Tom, estamos numa nova área aqui, graças a Deus eu sou liderado por uma mulher, a gente tem bastante líderes aqui que eu tiro o chapéu para essa mulherada, são muito fortes mesmo,
E, Eu também, viu? Também sou liderado por uma mulher aqui no CERN. cara, sim, então assim, e não só, né, a minha líder, mas eu vejo que nossos times aqui tem bastante lideranças femininas aqui que, sabe, dão o gás igual, e eu fico muito feliz com isso, sou muito a favor disso, e a Letícia trouxe um ponto que é muito verdade, essa questão de, eu tive alguns contatos com alguns clientes, por exemplo, quando eu encontrei uma tech lead feminina, eu achei, nossa, a mulher, assim, eu falei, cara, que massa, e ela, assim, trouxe a mesma situação que você falou. Cara, a gente tem que ir, a gente tem que ir empurrando. E quando a gente vê alguém que tá desanimando, chama junto, não vai ser fácil, a caminhada não vai ser fácil, entendeu? E eu tiro o chapéu porque ela é nossa, é uma mulher muito, assim, ela sabe tratar as pessoas de uma maneira tão, assim, legal, que eu falei, cara, eu queria ser que essa mulher fosse minha líder, se fosse porque a gente sabe que tem muito desenvolvedor hoje, homem em si, no quarto escuro. E ela traz um ar totalmente diferente do que é hoje a área de tecnologia, principalmente na parte de desenvolvimento, né? Que estão tirando muito essa questão do dev de quarto escuro, escondido. Não, tem que ter interação, tem que conversar. E um exemplo que a gente tem hoje aqui, nosso próprio CEO, que ele mesmo fala, antigamente ele era um cara quieto na dele, hoje ele é um cara que comunica pra caramba, né? Quebrou esse paradigma. Então, assim, só para comentar, assim, esse ponto que você trouxe é muito importante. A minha mulher aqui em casa, ela é líder, né? Hoje, aqui em casa, se a gente for... Não tinha aquela historinha de que o homem era o cara que provia a casa, que ele que era o que mais ganhava. Aqui em casa é ao contrário, tá, pessoal? Eu tenho que baixar a orelha e ficar quietinho, porque quem traz mais recursos para dentro de casa é ela. E assim, e tá tudo bem. A gente faz as tarefas em si, eu compartilho da melhor maneira possível. É companheirismo. Então, assim, parabéns vocês que estão aqui hoje também. Continue com essa jornada, essa caminhada e falando, abrindo menos a boca, porque senão, se deixar o pessoal, infelizmente, a gente tem muita gente machista, desnecessário, falando asneiras nas mídias hoje em dia, entendeu? Então, no marketing também, cara. Contrário, tirando eu e Henrique aqui, é só a mulherada e, cara, elas falam, eu obedeço. Mas acho que um recado importante, isso que a Letícia trouxe, de, gente, um monte de mulher aqui. Conheço algumas, tem além da Bruna, Samantha, Letícia, tem aqui a Ana Lu, tem a Pri Silva, que é uma mulher liderança em tech, lidera o time de tecnologia da Impulse, uma pessoa inspiradora, acabou de voltar de licença de maternidade. E eu acho que, sim, vamos criar conteúdo, vamos mostrar tudo que vocês fazem, vamos criar essas histórias de sucesso para inspirar cada vez mais mulheres e mostrar que, cara, é possível aqui, né? Nesse call, com certeza, tem várias e várias histórias de sucesso e o quão importante o que a Letícia trouxe, que às vezes o que as mulheres precisam é ouvir isso, né? E não desistir, porque, cara, oportunidade tem muita. Vocês trazem, e aí não por uma diferença de gênero ou estereótipo aqui, ou coisas do tipo, mas comprovadamente, né? E a Samantha, psicóloga, ela com certeza sabe disso, assim. Vocês trazem uma série de características, são características que em grandes amostras os homens carecem, e assim, vocês trazem, a gente precisa disso. A gente precisa de sensibilidade, a gente precisa, muitas vezes, de um olhar menos pragmático, mais humano, com todas as suas nuances. Assim. Vocês contribuem muito, somam muito, e a gente tem que mudar esse cenário, porque, cara, no final do dia, quando a gente fala principalmente de tecnologia, assim, a população ganha. Saúde, Pri. Olha ela com o chimarrão dela. Mas, Oi, gente, boa noite. Muito bom, hein? Entrei aqui meio atrasada, mas estou adorando o papo. Muito legal mesmo. Quer deixar aqui seu relato, Pri? Bom, eu estou há 4 anos na Impulso, né? Faz acho que 1 ano e meio que eu estou nessa parte de liderança aí. Estou aqui com o bebê, tá, gente? Vocês estão ouvindo um bebezinho. A volta da licença maternidade é assim, né? É uma grande loucura, mas que bom que a Impulso nos dá flexibilidade aqui para a gente conseguir se organizar, isso é muito bom. Mas eu acho que a mulher no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, quando eu fiz faculdade e eu fui optar por redes, na faculdade eu ouvi assim,
mas tu tem certeza que é rede? Tem a pessoa que vende na secretaria da faculdade, dizendo, tu tem certeza que é redes que tu quer? Tu não quer ir para sistemas? Porque hoje em redes não tem nenhuma mulher. Daí eu disse, cara, então, assim, o meu objetivo é máquina, meter a mão na máquina mesmo. Então, eu quero redes. Então, desde o início, assim, quando eu fiz comunicação, ninguém me questionou quando eu fui para a faculdade de comunicação, né? Mas para a faculdade de tecnologia, e para vocês verem, foi há 4 anos atrás, foi ontem, né? Eu tive esse questionamento, né? Então, para a gente entender que, por mais que, né, como a Bruna falou, a gente está conseguindo, a gente está entrando, a gente está passando por barreiras, ainda existem essas crenças, né, de algumas pessoas no mercado que acabam até meio que te tirando a vontade, né, de continuar ali. E eu acho que o importante é, como a Letícia falou, uma puxar a outra para a gente não desistir, né? Então, hoje eu também faço parte de outras comunidades também só de mulheres, porque ali a gente no dia a dia se dá a força necessária para conseguir seguir, mesmo com as dificuldades que a gente possa enfrentar dentro de uma área que pode ter algum tipo de preconceito, né? Como a Letícia falou, hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com 3 desenvolvedoras, né? Então, acho que isso quebra um pouco de, quando a gente abre uma vaga de designer, beleza, é uma mulher. Não, hoje a gente tem um designer homem e 3 desenvolvedoras. Então, isso me deixa muito feliz aqui na Impulso, onde a gente tem essa abertura também para conseguir contratar baseado na competência e poder escolher, sim, uma mulher que é tão competente quanto algum outro candidato masculino, né? Eu acho que a diversidade nos traz um olhar muito diferente também. Acho que a gente contratando, às vezes, só homens ou mesmo até só mulheres, eu acho que a gente se limita um pouco. Eu acho que essa troca, ela é super importante, né? Então, a troca de visão, de realidade. Então, é isso. Mas é mais ou menos isso aí. Só queria deixar os meus 10 centavos aí de contribuição. Incrível, Pri. Samanta, até para a gente respeitar a agenda da turma aqui, tem palavras finais, o seu jabá, contatos, como a galera fala para conversar com você, para fazer parte do laboratório. Muito bom. Não, Carlos, incrível, como sempre, assim, cada espaço que a gente promove saem discussões muito interessantes. Acho até assim, né, que é isso, né, o estudo ele tem que ser vivo, né, eu acho que o Jamil aqui trouxe excelentes contribuições, acho que dá para a gente insights, né, do que efetivamente é possível fazer. A Adélia é incrível, já quero me conectar com você no LinkedIn. A Bruna, sei que compartilhou o meu perfil aqui, obrigada, Bru. A Bru foi mais rápida que eu para divulgar meu perfil, obrigada. Letícia, que prazer conhecer você, sua história. É uma história muito familiar, porque é uma história que é muito comum nas graduadas da laboratória. Elas falam exatamente isso que você falou, como é bom estar em espaços onde tem outras mulheres, como é bom ser incentivada por outra mulher, né? É uma rede de apoio incrível. Everton também aí, super inspirado, né, Everton, aliado. Eu estava falando com o Carlos hoje mais cedo, né, que na verdade essas discussões não é assim, só mulher pode participar, porque às vezes, eu sei que às vezes pode passar isso na cabeça, né, o que eu vou falar lá, eu sou homem, né, eu não posso falar nada, não tenho esse lugar para de poder fala, falar, né? Não tem lugar de fala, e tem bastante, porque vocês podem ser aliados, vocês podem divulgar o trabalho de uma mulher, incentivar uma mulher, né, trazer visibilidade para a causa, que é o que vocês estão fazendo aqui também, né. Pri, também foi um prazer te conhecer, viu, muito incrível a Impulso, né, uma empresa que eu também acompanho aí junto com a Vanguarda, e sei que vocês têm um olhar muito especial e importante para a diversidade também, admiro muito, muito bom, boa volta de licença, sei como é desafiador, eu também sou mãe, sei como é difícil, mas quando a gente tem, né, aí um lugar seguro e que nos acolhe, nos recebe bem, é super possível, a gente chega com skills, gente, muito interessantes para a empresa também, né. Então é isso. O que eu queria falar só para encerrar e para não tomar muito tempo da agenda de vocês também é isso, conheçam a laboratória,
A gente está como... Tem 2 perfis da Laboratória, tem Laboratória com acento, né, Brasil, no LinkedIn, e tem Laboratória sem acento em espanhol, LA, que é a peruana, então lá vocês acompanham na América Latina e acompanha também no Brasil. A gente vai ter 2 turmas que vão se formar esse ano em jornada de dados. A gente tem uma jornada de dados hoje em parceria com a FEBRABAN. A FEBRABAN oportunizou, né, que a gente pudesse fazer essas 2 formações. A gente tem parceria com Bradesco, tem parceria com Safra, CIT, enfim, inúmeras empresas que nos apoiam e que ajudam a gente a seguir, né, com a nossa missão. Então, convido vocês também a ficarem super atentos, porque já vamos ter mulheres incríveis saindo, formadas pela Laboratória. A gente já tem essas, como eu falei, 600 mulheres que se formaram, e muitas delas hoje estão em posições de liderança também. Elas são, assim, super... agarram as oportunidades, elas aprendem na Laboratória. A gente tem uma metodologia que a nossa essência é de aprender a aprender. Então, ela aprende as ferramentas, é o autoaprendizado, né? Ou o didatismo, o autodidata, como a gente chamava antes, né? E a partir desse aprender a aprender, elas são capazes de aprender qualquer tecnologia, qualquer ferramenta, qualquer método. Então, convido vocês também a ficarem atentas aí a esses talentos que vão sair em breve da Laboratória, tá bom? E obrigada mais uma vez, Bruna, Henrique, que sempre me recebem super bem na vanguarda. Obrigada, viu? Você está em casa. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a todos que trouxeram dúvidas. Gente, boa noite. Essa luta